Olá, tudo bem? Neste vídeo começamos a estudar o capítulo 3 do Evangelho de João. Vamos abordar a conversa de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Aqui diz príncipe dos judeus. Nicodemos era membro do Sinédrio, uma espécie de senado judeu. Nicodemos quer dizer vencedor do povo e simboliza aquele que já se elevou acima da média, aquele que está acima da grande massa. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus sabia o assunto pelo qual Nicodemos o havia procurado. Possivelmente já haviam iniciado esta conversa antes, ou o evangelista preferiu apenas citar uma pequena parte do diálogo. Nicodemos provavelmente procurou Jesus à noite por medo dos demais líderes fariseus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Os fariseus conheciam a reencarnação. Champlin diz que eles ensinavam sobre a reencarnação nas suas escolas. O historiador Flávio Josefo, que era fariseu, diz que a alma dos homens bons voltavam a este mundo em novos corpos, e que as almas dos homens maus iam para as zonas inferiores do Hades, o lugar dos mortos para os gregos, algo semelhante ao que os espíritas conhecem como plano astral. Notamos que, embora eles tivessem alguma noção sobre a pluralidade das existências, seus conhecimentos eram muito vagos, e é isso que fez Nicodemos procurar Jesus. Alguns religiosos afirmam que eles estão tratando do batismo. O batismo, como ato ritual, era suficientemente conhecido dos fariseus para despertar tamanha vontade de saber a ponto de fazer Nicodemos procurar Jesus à noite. Além disso, quando Nicodemos fala em voltar ao ventre materno, Jesus não nega, Jesus confirma. Se não fosse este o assunto, se eles não estivessem falando em nascer de novo através de uma nova geração e gestação pela mãe, Jesus certamente teria corrigido Nicodemos. Jesus fala em nascer da água e do Espírito. A água na Bíblia representa o elemento gerador absoluto. Já lembramos em outras ocasiões que no comecinho do Gênesis, quando trata da criação, não é mencionada a criação da água. É como se a água já existisse, pois ela representa o princípio material. No Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vemos Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o princípio espiritual, chamado o Espírito de Deus, e o princípio material representado pela água. Por isso Jesus diz que é preciso nascer da água e do Espírito, e corrobora a nossa interpretação ao acrescentar: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. São princípios diferentes, o princípio material e o princípio espiritual. A carne descende da carne. Geneticamente, descendemos de nossos pais. Nossa carne é a herança genética da carne deles, mas o Espírito não descende da carne. O Espírito que anima o corpo material é pré-existente. Ele já era Espírito. Somos espíritos imortais e experimentamos muitas existências carnais. A personagem muda a cada nova existência, mas a nossa individualidade é a mesma. Jesus disse que Deus é Espírito. Somos criaturas de Deus. Nosso espírito provém de Deus. Alguém poderia alegar que Jesus está dizendo aqui que o Espírito nasce do Espírito porque nós somos provenientes de Deus, ou como uma referência ao Espírito Santo. É verdade que Deus é nosso Pai. Nosso espírito é a criação de Deus. Mas não é a isso que Jesus está se referindo aqui.
O texto grego diz nascer de água e espírito, sem artigo. Então não se trata de nascer do Espírito de Deus ou do Espírito Santo, mas de nascer de espírito, o espírito nascer de novo. Depois, quando diz que o que nasce da carne é carne e o que nasce do espírito, é usado o artigo, pois aí já está definido a que carne e a que espírito se está referindo. O que nasce da carne dos pais é apenas carne, mas o que nasce do espírito reencarnante é o mesmo espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra grega anoten pode ser traduzida como do alto ou de novo. Algumas versões traduzem como nascer do alto. Sim, o nascimento é do alto porque é da espiritualidade, mas é de novo porque ele volta para onde já esteve. De qualquer modo, Nicodemos entendeu nascer de novo, pois perguntou como poderia um homem voltar ao ventre de sua mãe. O vento assopra onde quer. A mesma palavra que é traduzida como espírito, aqui está traduzida como vento. Realmente é a mesma palavra que designa vento e espírito. Mas o assunto aqui é espírito, não vento. Dos versículos 5 a 8, a palavra espírito é citada 5 vezes. Não há por que traduzir aqui como vento. O vento assopra deve ser traduzido como o espírito age. O verbo que é traduzido como assopra é pnei. O substantivo traduzido como espírito é pneuma. Não podemos dizer o espírito espiritiza ou espiritua, porque essas palavras não existem. Mas o verbo pnei está se referindo à ação do espírito. A palavra espírito vem do latim spiritus, relacionado a spirare, respirar. Em português nós formamos verbos a partir deste substantivo. Quando nós dizemos que recebemos uma inspiração, a raiz da palavra inspiração é spirare. A mesma coisa quando o corpo físico morre, nós expiramos. Ex quer dizer para fora. Então, quando nós expiramos, o espírito sai do corpo. Inspiração e expiração, nestes casos, são ações relacionadas ao espírito. O mesmo acontece com o grego pneuma pnei. Como o assunto está tratando de espírito e não de vento, a tradução correta é o espírito age onde quer. O espírito age onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Quando um espírito desencarna, não podemos localizá-lo com exatidão, pois estamos em planos diferentes. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Com raras exceções, não sabemos de onde veio aquele espírito, qual a sua origem, quem ele foi em outras existências, quais as possíveis ligações que temos com ele a partir de existências pretéritas. E também não sabemos para onde ele vai, que lugar no plano astral ele ocupará, quando ele irá reencarnar de novo, quando teremos a oportunidade de nos vermos novamente. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? O verbo traduzido como ser é geneste, que pode ser traduzido como ser, suceder, acontecer, gerar, nascer. O sentido principal é de gerar, nascer. A raiz da palavra é gen ou gen, de onde nós temos as palavras genes, genética, que se refere àquilo que nós herdamos ao nascer. O contexto aqui é de nascimento. Jesus e Nicodemos estão falando sobre nascer de novo. Então a tradução mais adequada, sem a menor dúvida, é nascer. Nicodemos está perguntando, se referindo ao Espírito, como pode ele nascer? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Jesus não iria reprovar Nicodemos por não conhecer uma doutrina nova, como seria um suposto batismo pelo Espírito Santo, uma coisa de que nem Nicodemos nem ninguém nunca tinha ouvido falar. Nicodemos está sendo cobrado por Jesus por desconhecer os mecanismos de uma doutrina que eles mesmos ensinavam. Jesus diz: tu és o mestre em Israel e não sabes? Há artigo antes de mestre.
Jesus está dizendo em outras palavras a Nicodemos: tu és o mestre, não eu. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus agradece a Deus pelos infantes terem-no compreendido e não os velhos e teimosos. Jesus se refere nesta passagem aos espíritos infantes, aos espíritos novos que compreendem o seu ensino, enquanto muitos espíritos velhos e experientes, mas muito teimosos, não conseguem apreender o seu ensinamento. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. No versículo 2, Nicodemos diz a Jesus: sabemos que és mestre vindo de Deus. Agora Jesus responde: dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Nicodemos, mesmo reconhecendo saber que Jesus é mestre vindo de Deus, não está receptivo ao ensinamento de Jesus. Não tem condições de compreender o alcance do ensino de Jesus. Aliás, embora 2/3 da população mundial acreditem na reencarnação, no Ocidente ainda é muito comum que pessoas a neguem por causa de seus dogmas ou por seu pouco estudo a respeito do assunto. Assuntos complexos exigem estudos complexos. Foi isso que o mestre de Israel não aceitou e muitos não aceitam até hoje. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se Jesus está falando só da reencarnação e Nicodemos não compreende, como compreenderá se Jesus falar da vida no plano astral ou em outros planos? Por isso Jesus diz mais tarde que teria ainda muitas outras coisas para nos dizer, mas que nós não suportaríamos. Muitos ainda não suportam, ainda não têm condições de um ensinamento mais avançado. Continue me acompanhando neste estudo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado